E aí, gente, tudo bem? Tô de volta e hoje para compartilhar com vocês um desdobramento que eu tive, um desdobramento de consciência há mais ou menos um mês e pouco. E eu sei que esse vídeo vai ser muito desafiador para mim, conseguir explicar tudo o que aconteceu de uma maneira que vocês entendam, mas estamos aí. Temos que trabalhar, né? Mas segura aí que eu já te explico. E aí, gente de mente aberta, tudo jóia, tudo tranquilo? Estou aqui então nesse intervalinho entre um atendimento e outro de novo, né? Porque a agenda tá lotada, vocês já sabem que quando eu sumo assim é por causa disso, né? Por causa dos atendimentos. E antes de a gente começar com o conteúdo, eu quero e preciso muito deixar um beijo aqui para Merline e para Dona Mari Aparecida. As duas são mãe e filha, moram em Blumenau, Santa Catarina, e a Merline disse que está muito orgulhosa da mãe, porque a mãe está se interessando pelos assuntos de espiritualidade e autoconhecimento e acompanha os meus vídeos junto com ela. Então, para vocês duas, que inclusive a Dona Mari Aparecida pediu para a Merline mandar uma mensagem: Merline, entra em contato com a Fernanda e vê o que houve com ela, porque é que ela não tá gravando vídeo. O que aconteceu com essa guria? Dona Mari, não é Mary, é Dona Mari, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Obrigada pela preocupação e principalmente pelo interesse da senhora em querer ver mais vídeos como esse, tá? Um beijo para vocês duas e muito obrigada pela audiência, tá? Talvez vocês não saibam, mas quando mãe e filha, e tem vários casos aqui no canal de pais e filhos acompanhando os vídeos, isso é muito importante para a consciência de vocês. São duas gerações sendo curadas, tá? Um beijo para vocês duas. Gente, assim, quem vem acompanhando o canal há bastante tempo, ou mesmo que seja um inscrito recente, mas que maratonou os vídeos, né? Portanto, já conhece o meu trabalho, eu gostaria que vocês soubessem que eu tive dois grandes desafios aqui no canal. Que foi o de compartilhar a canalização Eu Sou Tudo o que Há para vocês, que está aqui dividida em duas partes. Vocês não têm noção do quanto foi difícil para mim explicar aquilo, transformar em palavras aquela canalização. Porque a nossa consciência ela fica expandida e quando ela retorna, vamos dizer assim, tá? Para essa consciência limitada de ser humano, essa consciência de ser humano tem limites. Limites de vocabulário. A gente não consegue, pelo menos eu não vou dizer a gente, porque tem muitas pessoas que têm facilidade, tá? Eu vou falar de mim. Eu tenho muita dificuldade em transformar em palavras as coisas que eu recebo, e aquela canalização foi um desafio enorme. E eu fiz o melhor que eu pude, o máximo que eu pude. Outro grande desafio foi a canalização polaridades, que eu também fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu sabia e o que eu podia naquele momento, para poder explicar para vocês tudo que eu tinha recebido. E hoje, diante dessa câmera, eu estou tendo o terceiro maior desafio. Eu, sinceramente, não sei se eu vou conseguir. Eu relutei bastante nas últimas semanas. Tentando colocar em ordem, né, na minha cabeça, como eu iria falar, que exemplos eu iria dar para vocês, como que iria sair esse vídeo, sabe? Tentando colocar uma ordem. Às vezes eu conseguia, às vezes não. Mas não tem jeito, eu não vou poder fugir desse compartilhamento por muito tempo. E hoje eu tô aqui para pelo menos tentar. Talvez algum dia eu consiga fazer melhor do que eu faço hoje. Mas, como já foi dito para mim uma vez, usa o que tu tem, faz o que tu pode e compartilha. Vai entender quem puder,
Não vai entender quem não puder e essas pessoas vão ser redirecionadas. E é o que eu estou fazendo hoje. Eu não sei quanto tempo de duração vai ter esse vídeo, mas acredito eu que ele não vai ser curto. Eu já disse aqui para vocês que uma vez eu recebi que quem realmente está focado em autoconhecimento e espiritualidade vai assistir até o final. E aquelas pessoas menos dedicadas, menos focadas e mais preguiçosas, e talvez até aquelas que nem têm tempo, tá? Não vão assistir vídeos longos. E tá tudo bem. Vocês não vão deixar de ser ajudados. Não vão deixar de ter as respostas que vocês estão procurando só por causa disso. Outros canais vão ajudar vocês, tá? Então vamos começar pelo começo, como sempre. Em primeiro lugar, explicando para todos vocês que estão assistindo agora que esse canal, quando eu decidi criar, ele era para iniciantes, para quem estava querendo se conhecer, querendo saber sobre espiritualidade e autoconhecimento e não tinham ideia de por onde começar. Então é para iniciantes. Mas eu sei, eu vi que aqui tem muita gente já no nível intermediário e até avançado. A razão pela qual vocês de nível intermediário e até avançado estão aqui, eu não sei, mas de qualquer maneira eu sou grata, tá? Alguma coisa de interessante vocês acharam por aqui. Então, para esses iniciantes, eu sempre foco muito mais neles do que no nível intermediário e avançado. Para os iniciantes, eu tenho que explicar o que é o desdobramento da consciência, que foi o que eu disse que aconteceu comigo. Esse vídeo não é de uma canalização. Eu não recebi as informações como foi na canalização Eu Sou Tudo Que Há e Polaridades, onde eu podia pegar papel e caneta e começar a anotar tudo que eu estava recebendo no meu mental. Não deu, porque eu estava na experiência. São coisas diferentes. Então eu não tinha como. Por isso que não tem uma ordem aqui, por isso que eu não conseguia botar em ordem, porque eu não estava escrevendo. E mesmo tentando depois colocar, não deu certo, tá? O que é o desdobramento da consciência? Eu sempre disse para vocês. E é muito cansativo ter que repetir que a maneira com que eu recebo essas informações é através da meditação. E muitos de vocês assistiram os vídeos em que eu disse isso e vivem perguntando como é que eu faço, o que é que vocês devem fazer. Eu não tenho outra resposta para dar a não ser essa: meditem. Eu não posso dizer para vocês fazerem algo que eu não fiz. Não tem como. Mas, Fernanda, eu não consigo meditar, eu não consigo me concentrar, o que é que eu faço? Continua tentando. Não tem outro jeito. Não é fazendo uma vez só que tu vai conseguir. Eu precisei de muito tempo também, tá? Então é sempre através da meditação. A nossa consciência, normalmente, durante o dia a dia, ela tá dobrada. A consciência humana é assim, toda dobradinha, pequenininha. Porque ela tá comprimida, ela tá suprimida, ela tá limitada às coisas do dia a dia, pensando nos problemas que tem, no trabalho que tem para fazer, na vida, sei lá o quê. Enfim, tu tá pensando no aqui e no agora, ou no passado, ou no que vai acontecer no futuro. A tua consciência é limitada porque tu só consegue pensar no aqui, no planeta Terra, na tua vida. E somente na tua vida. Então ela fica desse tamanho. Quando eu medito, a consciência começa a se desdobrar. Desdobra, desdobra, desdobra e fica maior. Ela se expande. Isso é expansão da consciência. Isso é desdobramento. Para que vocês consigam entender, ela fica maior. Ela deixa de atingir um nível dimensional tão pequenininho, tão limitado como o planeta Terra, a própria vida, e passa a receber informações de outras dimensões. Passa a ter contato com outros seres, passa a entender melhor as coisas, porque se expandiu, ficou maior. Isso é desdobramento da consciência, tá? Foi o que aconteceu comigo.
Durante esse desdobramento da consciência, eu tive experiências que eu não posso dizer assim, ó, foi a melhor experiência da minha vida. Foi uma experiência incrível, mas eu não vou dizer que foi a melhor, porque senão eu vou estar menosprezando a importância das outras experiências também. E eu não quero fazer isso, não é justo, né? Ela foi incrível, ela foi maravilhosa, mas as outras também têm a sua importância. Nesse desdobramento eu fui levada para a fonte, que foi aquilo que eu expliquei para vocês na canalização Eu Sou Tudo Que Há e na canalização Polaridades. Eu vi, estava, fazia parte da criação. E isso só foi permitido, isso só aconteceu pela seguinte razão. Num determinado final de semana, mais precisamente na madrugada de sábado, tá? Então eu comecei numa sexta-feira a responder o máximo possível de comentários que eu podia aqui no canal, o máximo. Eu estava me esgualepando, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Me desdobrando em 1000 para conseguir responder todo mundo, para responder os e-mails, para responder os directs. E eu não conseguia dar conta. Eu conseguia zerar o número de comentários aqui porque são vários vídeos que eram comentados, né? Vários vídeos eram comentados ao mesmo tempo. Então, quando eu conseguia zerar, respondia tudo. 1 minuto depois já tinham mais 200 comentários. Eu não conseguia dar conta. E aquilo estava me esgotando, aquilo estava me cansando. E eu me peguei às 4 horas da manhã respondendo comentários e e-mails e directs. A minha cabeça estava exausta e eu não parava. Eu estava meio que como uma máquina. Eu tenho que responder, eu preciso responder essa gente, eu preciso interagir com essa gente. Eu não posso deixar essa gente com dúvida, eu não posso. Nasceu uma herpes enorme na minha boca. E eu sei que herpes tem a ver com estresse. Então, o meu corpo falou comigo, me dizendo, olha, para, né? É uma forma de dizer, tu tá estressada, tu tá cansada. E aí, às 4 horas da manhã, então, eu decidi, quer saber, vou ter que deixar amanhã, eu continuo. No domingo, eu resolvi meditar para poder descansar a cabeça, para poder tirar aquele estresse de dentro de mim, aquela exaustão. E quando eu meditei, foi dito o seguinte: desativa agora os comentários do canal. E isso fica como resposta para vocês. Muitas pessoas perguntaram para mim, por que é que tu desativou? Agora vocês vão entender. E aí eu perguntei, por que desativar? Aí foi mostrado para mim o comentário de uma inscrita que tinha compartilhado com a gente uma experiência mediúnica que ela teve. Uma experiência incrível, inclusive, de uma pessoa que confiou na gente, que confiou que o canal era sério, embora é sério, que confiou que podia compartilhar a experiência dela com pessoas que provavelmente, de acordo com a mente dela, eram despertas o suficiente para entender, para aceitar, para admirar, porque o comentário dela, a experiência que ela relatou, certamente ajudou muita gente. Mas eu não tinha visto o que tinha acontecido. Aquela inscrita estava sendo atacada por sombras que vieram até aqui o canal, mentes muito fechadas que começaram a julgar, criticar, condenar e colocar o próprio ponto de vista acima do que ela estava relatando, principalmente ponto de vista religioso, dizendo que era coisa do demônio, um monte de coisa, enfim, comentários que eu não conseguia responder, eram muitos, tá? E ela mandou um e-mail para mim dizendo que estava chateada com aquilo, porque ela confiou no canal.
E eu só fui ver isso depois. E eu não consegui impedir. Porque quando uma pessoa fala alguma coisa pra gente, com razão, ela vai ser atacada. Mas aquela moça não tinha razão. E aí foi dito, a partir de agora, o canal vai ser informativo. Eu não vou permitir que uma consciência menos elevada tente destruir uma consciência em evolução. E essa era uma frase que foi dita durante a meditação, que está na canalização Eu Sou Tudo o que Há, quando o campo, aquilo que vocês chamam de Deus, estava explicando quem é. Então, aquelas consciências menos elevadas, mentes bem fechadas, bem limitadas, estavam atacando aquela pessoa que já tinha tido experiências bem evolutivas e evoluídas. E isso não vai mais ser permitido aqui. Então, a partir de... Já tem umas 2, 3 semanas, o canal se transformou somente em informativo. E mesmo tendo ouvido aquilo, de que era para eu desativar os comentários, uma parte de mim ficou meio contrariada. Eu pensei, mas como que eu vou responder agora essas pessoas? E aquelas que realmente têm dúvidas? E aquelas que realmente precisam de ajuda? Eu estava pensando muito mais em vocês. Mas outra parte de mim sabia que eu ia acabar ficando de madrugada de novo por vários dias tentando responder os comentários. E que ia ser cansativo de novo, que ia ser exaustivo. Enfim, mas eu estava me colocando no lugar de vocês. E não estava muito de acordo com isso. E aí então foi dito, Fernanda, tu não tem a obrigação de ajudar ninguém. Cada um é 100% responsável pelo que está vivendo. Tu já disse tudo o que precisava ser dito para essas consciências e muito mais que ainda será. Agora cabe a elas, com as informações que foram dadas, fazer alguma coisa em relação à própria vida. Tu não pode ser a salvadora da pátria e eu vou te mostrar o porquê. Quando foi dito eu vou te mostrar o porquê, é que a minha consciência se desdobrou. E aí a minha consciência, não vou dizer que saiu do corpo, eu não quero que vocês interpretem errado. O meu corpo estava ali, estava sentado igual, estava relaxado. Mas a consciência estava no corpo e ao mesmo tempo não estava mais. Se expandiu, como quando aquelas pessoas que relatam experiências de quase morte, dizem, eu vi o meu próprio corpo ali na maca, no chão, no hospital, sei lá, eu vi o meu corpo, eu estava fora do corpo me vendo. Era mais ou menos isso, eu estava nos dois lugares ao mesmo tempo, só que eu estava consciente no corpo e também estava consciente fora dele. E eu fui até o campo. Eu fui levada até o campo, o início da criação, que é aquilo que eu comentei na canalização Eu Sou Tudo o que Há, que vocês chamam de Deus, que vocês chamam de fonte divina, que vocês chamam de matriz, de universo, seja lá do que for, tá? É onde tudo começa. Eu estava tanto fazendo parte daquele nada, quanto fazendo parte do início da criação. E por isso que eu disse que eu vou tentar explicar para vocês. Imaginem um lugar totalmente escuro, mas não é porque seja sombrio, é porque é um nada. É só isso. Portanto, não há luz ainda criada, É um lugar escuro, mas ao mesmo tempo que não dá medo. Totalmente silencioso, ao mesmo tempo em que há um som. É complicado. É como a própria meditação. A gente fica em silêncio, deixando tudo ser o que é, totalmente focado no que está ouvindo. Então a cabeça, a mente, ela está vazia. Um silêncio total. Mas ao mesmo tempo tu está ouvindo o que está ao redor. Então a gente está falando, de certa forma, de duas coisas opostas. De silêncio
e som. Existe um som, como se fosse um eco, um som que ecoa, mas que é harmônico. Eu não tenho como explicar para vocês, eu não vejo aqui nenhum exemplo para poder explicar. A não ser que talvez se tu pegasse a corda de um violão, talvez eu não entendo muito de notas, mas talvez é dó maior. A primeira corda de cima de um violão para quem é destro. Não, para quem é canhoto também, né, Fernanda? Que é um pouco mais grave, né? Que é grave. Então tu toca só aquela corda e deixa ela tocando sozinha, ecoando. É mais ou menos isso, tá? E este campo, por isso que não é canalização, por isso que essa experiência é tão diferente da Eu Sou Tudo Que Há, porque eu não estava lá na canalização Eu Sou Tudo Que Há, ao mesmo tempo em que sentia tudo, mas eu não estava lá e dessa vez eu me senti lá, me desloquei até lá. E este campo começava a se manifestar de forma individualizada, em conjunto, né, em grupos, de várias formas. E éramos nós. Mas o mais importante é que vocês não limitem esse nós a seres humanos. Lá não tem corpo. Lá não tem pele, portanto não tem cor. Logo, não tem gênero nenhum. Não tem nada disso. Lá, quando ele sente vontade de se manifestar em alguma coisa, a gente começa a se manifestar em luz. É como se fosse o primeiro passo da manifestação. A primeira coisa que é criada é luz. Só que são luzes de várias cores diferentes, um brilho incrível que hoje eu sei que não existe aqui, mas que se as consciências que estão lá em cima, vamos dizer assim, descerem para cá, elas conseguem criar. Elas sabem como criar essas cores aqui e aos pouquinhos a gente já está se aproximando dessas cores. Antigamente não existiam as cores neon, vocês lembram? Verde, limão, o laranja neon, que são as cores que eu mais amo, né? O rosa choque, não tinham, mas foram criadas nos anos 90. Então, algumas consciências já desceram para cá. Aí hoje tu consegue encontrar letreiros luminosos, né, portanto feitos de elétrons, que se aproximam daquelas cores. Para poder tentar mostrar para vocês essas luzes, a única coisa que eu encontrei foi o brinquedo da Lola. A Lola, para quem, né, não sabe, é a cadelinha aqui da minha irmã, né? A cadelinha da minha irmã é bom, ela vai assistir esse vídeo e vai adorar. A Yorkshire da minha irmã. E esse brinquedinho aqui, ele é luminoso. Agora ele tá apagado, tá? Mas eu gravei um videozinho com ele num ambientezinho escuro para vocês tentarem ver a luz, mas não deu certo também. Na prática, essas luzinhas são bem luminosas, elas piscam e são muito fortes, muito brilhosas. Ó, não dá para ver na câmera direito, não importa o quanto eu aproxime. Só aqui na frente dos meus olhos é que ficam bem brilhantes. Eram assim as cores que a gente se manifestava. Todos os seres. E aquelas cores eram pequenininhas, médias, grandes, como se fossem fadinhas.
Vocês já viram desenhos animados, e não é à toa que existem esses desenhos hoje, eu sei disso. Fadinhas. E se vocês não viram, procurem, tá? Procurem aí no YouTube, deem um jeito de achar imagens de fadas. Mas não com um corpinho, só a luz. Sei lá, vagalumes, que tu não vê o corpo, a princípio, a primeira coisa que tu vê é a luz, tá? Era assim. Então, enquanto nós éramos nada, aquela escuridão total e silêncio total ao mesmo tempo em que tinha um som, nós tínhamos 100% de consciência divina. 100%. Ainda não estávamos manifestados em nada. A partir do momento em que a gente se manifestou nessas luzes, nessas cores, de forma individual ou grupo de luzes, é como se nós é só um exemplo para a tua mente racional entender. É como se nós tivéssemos agora 99% de consciência divina, que é aquele amor incondicional. Só que a partir do momento em que tu é pelo menos 1% ego, que tu é um pouquinho só sombra, quase nada, 1% é quase nada, isso meio que já é o suficiente para tu querer se manifestar em mais alguma coisa além de luz. Deixar de ser luz para ser uma outra coisa diferente. E quando tu se torna uma outra coisa diferente daquelas luzes, é como se tu passasse a ter agora 98% de consciência divina e 2% de ego. E aqueles 2% de ego, vamos dizer assim, ou de sombra, que já é uma distorção da consciência divina, né? Já mudou. Uma vez que ele é uma escuridão total, um nada, e tu te transformou em alguma coisa, tu já é uma personificação. Assim como um filho é do pai e da mãe. Tem o pai e a mãe dentro. Tu consegue se ver no teu filho, tu vai olhar pro teu filho e tu vai ver o teu sorriso no sorriso dele. Ah, tem os meus olhos, né? Tem o meu cabelo, tu consegue se enxergar no teu filho, ele é uma personificação de ti. Um ser que veio de ti, mas que tem semelhanças, mas que ao mesmo tempo é diferente. As duas coisas estão juntas, semelhança e diferença. E a partir do momento em que tu é 90%, 98% consciente, conseguiram entender? A gente foi se manifestando, se manifestando, se manifestando até chegar aqui. Só que hoje, nesta dimensão, nós temos 3% de consciência divina, que é o que neurocientistas, neurologistas ou matemáticos, né, seja lá quem for, diz que nós temos, que nós usamos 3% da nossa capacidade cerebral. Eles atribuem a inteligência, é o quanto nós somos inteligentes, né? Só que esses 3% de capacidade cerebral, na verdade, para a espiritualidade é outra coisa. 3% de consciência divina. Ou seja, olha o quanto que a gente desceu. Agora 97% é ego. Foi mostrado para mim a gente descendo, vamos dizer assim, embora não haja subida e descida, eu torno a dizer, é o único jeito de eu explicar para vocês. A gente descendo as dimensões. A partir do momento em que tu se manifesta em alguma coisa, tu deseja criar uma dimensão, um universo, um mundo que está de acordo com a tua consciência. O que eu sou? Eu sou uma consciência justa. Então eu crio uma dimensão com planetas, um universo inteiro onde há justiça.
e crio criaturas justas. Outra luzinha diferente de mim, né, se manifesta como verdade. Outra se manifesta como amor. Sei lá, outra se manifesta como transmutação. Cada um de nós, manifestado, criou um universo. Só que a partir do momento em que tu criou criaturas, não é diferente do que aconteceu com a gente. Quando a gente saiu deste campo escuro, silencioso, que ao mesmo tempo tinha o sol, e passamos a ser 99% consciência divina, nós éramos 1% diferente do campo. Manifestados, a gente decidiu criar uma dimensão, um universo e criaturas. Só que quando a gente criou criaturas, elas passaram a ser um pouquinho diferentes de nós. E assim por diante. Não existe absolutamente nada fora do lugar. Não tem nada errado em toda manifestação. Existe uma hierarquia, embora a palavra certa não seja hierarquia, existe uma ordem cósmica, uma ordem de criação, tá? E a razão pela qual foi dito para eu fazer o que eu fiz no canal e ter sido mostrado tudo isso para mim, para que eu compreendesse como funciona a criação, estivesse na criação, fosse uma criação e ao mesmo tempo o Criador, foi para que eu soubesse que vocês sabem de tudo. Não existe uma única consciência criada que não saiba de onde veio e que não saiba como as coisas funcionam. Nenhuma. Eu vi, eu senti e estava com todos vocês ao mesmo tempo. Eu torno a dizer, não só seres humanos. Estávamos todos juntos, enquanto luzes, em plena harmonia, em plena festa, em plena alegria. Agora eu entendi o significado de comunhão. Inclusive, né, para quem é católico, né, teve a oportunidade de ser batizado, né, tu tem ali a comunhão com Cristo, ou a comunhão com Deus, enfim. É todo mundo pensando da mesma forma. É todo mundo se sentindo do mesmo jeito. Tudo o que eu sei, vocês sabem. Por isso que foi dito que não era para eu me responsabilizar por vocês e que cada um é responsável por aquilo que vive. Cada um de vocês sabia muito bem o que poderia acontecer quando se manifestasse em alguma coisa. O que é que começou a acontecer? Digamos que eu tenha me tornado numa luz rosa, rosa choque, neon, que eu amo. E aí outra consciência olhou para mim, embora não hajam olhos, né? Não tem isso, é só um exemplo, tá? Digamos que tenha olhado para mim e pensado, que lindo! Que coisa mais linda isso que tu te transformou. Então existia admiração pela manifestação. A gente admirava uns aos outros. Aí alguém lá se manifestava num amarelo e todo mundo, nossa, que incrível, que lindo! Vou me manifestar também, adorei o que tu criou. Vou me criar também por admiração, por ter gostado do que tu criou. Achei lindo. Aí um dourado, um verde, tudo cores neons, eu torno a dizer, um brilho absurdo. Só que a partir do momento em que tu é 99% consciência divina e 1% ego, esse pequeno eguinho já é suficiente, tá? Para te confundir um pouquinho.
Não tão lá em cima nas dimensões, tá? Um pouco mais abaixo. Digamos que quando tu tá usando já 95% de consciência divina, 90% que seja, aí tu já tem uma quantidade maior de ego. Aí tu vê no que é que eu me manifestei e pensa, porque tu é uma consciência, todos nós somos consciência. Este campo que tu chama de Deus é uma consciência, é algo que pensa. É só isso, é uma consciência, é o único jeito que eu tenho de explicar. Aí aquela criatura que viu me manifestar no Rosa Choque pensa, ai que feio, puf, já desceu uma dimensão. Tu vai descendo dimensão por dimensão à medida em que tu vai se distorcendo da tua consciência divina. Não é julgamento, não é crítica, não é condenação, é aceitação de si mesmo e do outro. Quando tu pensa diferente disso, tu desce mais uma, e mais uma, e mais uma. E a cada dimensão que a gente desce, como antes a consciência era pura, não tinha um corpo. À medida em que a consciência foi baixando, ficando suprimida, cada vez mais cega da forma original, que é o amor, a harmonia, a alegria, foi tomando formas. E formas cada vez mais densas. Quanto mais densa é a tua forma de pensar, mais denso vai ser o corpo. Mais densa vai ser a tua forma, porque assim é a tua consciência. E olha a que ponto nós chegamos. Pele, osso, veia, órgãos, músculos, e tudo isso aqui dói pra carvalho. É ou não é? Olha como é denso, como é pesado. É tão pesado ao ponto de a gente ter perdido a leveza. Essa agora eu bati um recorde. É tão pesado ao ponto de a gente ter perdido a leveza. Eu digo no sentido de não conseguir mais flutuar. A gente se deslocava de um universo para o outro, pensou, foi, ia lá ver a criação do outro, ia aproveitar a criação do outro em comunhão, mais ou menos como se eu te convidasse para ir na minha casa tomar um chá. Tu tá indo lá na minha casa, eu tô compartilhando a minha casa contigo, o meu chá contigo, a gente tá em comunhão, a gente tá em harmonia. Eu estou dividindo a minha criação, entendeu? Assim como se tu me convidar para ir na tua casa. A decoração é tua, né? O que tu vai oferecer para mim é teu. Tu tá compartilhando comigo. E era isso que a gente fazia. Gente, esse corpo a gente só tá usando porque a consciência foi se limitando, ignorando a divina, cada vez mais, descendo as dimensões, até chegar aqui. É uma prisão para a alma. Uma consciência presa precisa de uma forma que aprenda. Aí vem a lei da gravidade. Te prende aqui. E eu estou para dizer para vocês que eu vi, senti e estive em dimensões inferiores à da Terra. Então, se tu acha que a tua vida é muito difícil, se tu acha que a tua vida é muito dolorosa, que tudo aqui é muito complicado, que é uma tortura, é porque tu não tem noção do que vem depois se tu descer mais uma dimensão na tua consciência. Se vocês descerem mais uma, seja em vida ou após o desencarne, vocês sequer vão conseguir movimentar o próprio corpo. Não vão sequer, eu não estou dizendo umbral, porque até o umbral tem várias dimensões de umbral. Não é uma só, tá? Mas umbral é uma dimensão que está desmembrada em vários. É como uma casa, mas tem vários cômodos diferentes. Umbral, que é o que os espíritas chamam assim, mas há quem chame de inferno, há quem chame de purgatório, há quem chame de limbo, nomenclatura tanto faz, tá? Que é o que vocês se importam tanto ao ponto de corrigir os outros
como eu também fiz durante muito tempo. E hoje me vejo e percebo o tamanho da minha ignorância e petulância em corrigir os outros. Se vocês descerem mais uma dimensão, pode ser que vocês sequer consigam ficar em pé. Porque uma consciência que não tem controle sobre ela mesma, sobre o que pensa, sobre o que faz, não tem controle sobre o corpo. O corpo pertence a ela. Ele não vai obedecer à consciência, porque a consciência sequer consegue dizer levanta, se mexe, faz alguma coisa, não consegue. Vocês rastejam no chão, num lugar escuro, num lugar frio, um lugar solitário, um lugar doloroso. Claro que eu estou transmitindo para vocês, mas tudo isso estava sendo explicado para mim e mostrado para mim e levado até mim, ou eu sendo levada até tudo isso que eu estou explicando. As coisas acontecem ao mesmo tempo que eu era levada, a coisa vinha até mim. Enfim. E foi dito assim: Fernanda, vocês se separaram tanto, mas tanto uns dos outros, que na dimensão em que vocês estão, que é física, vocês precisaram criar um idioma para falar uns com os outros. Porque senão vocês não conseguiam sequer se comunicar. Foi necessária a criação de palavras para que vocês entendessem um ao outro, porque não existe mais empatia. Não existe mais comunicação mental que vocês consigam ouvir de forma consciente como era aqui. Não, vocês não ouvem mais uns aos outros. Vocês não sentem mais uns aos outros. Agora vocês precisam de idiomas. Vocês precisam de palavras para se entenderem. E mesmo assim não se entendem. E mesmo assim continuam julgando a manifestação do outro. Se alguém decide dançar numa festa ou no meio da rua, da maneira que quer, que a consciência deseja, vocês apontam, vocês julgam, vocês criticam, vocês dão risada, mas vocês não se juntam mais a essa pessoa para dançar junto com ela, a maneira de vocês ou a mesma maneira dela. Vocês já não fazem mais isso. Agora vocês gravam, vocês filmam, colocam na internet para que outras pessoas que têm a mesma consciência que tu riam daquela pessoa que estava se manifestando como queria. É assim a consciência de vocês. Aí embaixo estão todas as consciências que se distorceram da forma original. Todas. Desde inveja, e a inveja começou aqui em cima, num determinado nível, numa determinada dimensão, onde uma consciência invejou a criação da outra, em que quis destruir a criação da outra, em que quis ser melhor do que a outra, o que também não deixa de ser inveja, mas também tem a questão do controle, o querer controlar a criação do outro. Vocês foram se distorceram e chegaram aí. Agora olhem como é que é a Terra. É uma projeção de todas as consciências que vocês já foram. Por isso que é dito pelo Espiritismo, e eu estou aqui para dizer para vocês de novo, eu não sou espírita, mas hoje mais do que nunca eu entendo que todas as religiões estão corretas, porque foram criadas por determinados níveis de consciência, para que cada outro nível de consciência conheça a espiritualidade, mesmo que de forma distorcida. Todas estão corretas, tá? O Espiritismo diz que aqui no planeta Terra, o planeta Terra é um lugar de provas e expiações. Vocês estão aqui, eu não estou dizendo vocês, eu estou repetindo o que eu recebi, porque eu também estou. Não esqueçam disso, tá? Eu não sou diferente de vocês. Eu me distorci, né? Vocês estão aí para recuperar a consciência divina.
para voltar ao seu estado original. É lidar com as diferenças da mesma maneira que vocês tratavam aqui. Quando vocês conseguirem, quando vocês respeitarem, quando vocês aceitarem, vocês retornam. Senão vocês vão continuar aí, porque aí é a dimensão da consciência distorcida. Gente, vendo tudo lá de cima, ai, não tem como explicar não existe lá em cima. Senão vocês vão interpretar como o céu, né? Da mesma forma que eu digo, olha a lua. Tu sabe que a lua tá lá em cima, então tu olha para cima. Mas não tem em cima e embaixo. As dimensões estão em todas as direções, tá? Mas quando me refiro vendo lá de cima, é no sentido de elevação da consciência, tá? No nível mais alto de consciência, olhando para o mais baixo, eita, que é onde nós estamos, não existe nada. Nada existe de fato. Tudo foi criado por cada consciência. Vocês estão assistindo um vídeo meu de uma pessoa que é uma personificação de Deus, chamada Fernanda Pimentel. É mulher, tem 37 anos, tem essa cor, tem esse cabelo, blá, 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 se veste desse jeito. Mas eu não existo. Eu não sou uma forma, eu não sou uma mulher. Eu não sou de uma cor. Eu não tenho voz. Vocês também não existem. Então foi dito, não se identifiquem com um corpo. Se vocês se identificarem com o que existe aí, a consciência, por estar identificada, não vai sair daí. E vocês sabiam disso, vocês sabem disso, estão passando pelo que estão passando porque esqueceram. E só esqueceram porque não olham para o outro lado da consciência de vocês. Só ouvem o ego, só fazem a vontade do ego. Só escutam a mente do ego. E por só ouvir o ego é que vocês sofrem. É que vocês não saem daí. Portanto, gente, foi dito que nós estamos já numa nova era. E foi dito assim, vocês ficam o tempo todo fazendo pesquisa sobre uma nova era, uma nova data, uma nova consciência. A nova era é vocês. Ou são vocês? São vocês. A nova era é a consciência de vocês. A nova era é a evolução de vocês. São vocês que fazem uma nova era e ela já existe. Hoje, esses conteúdos estão disseminados pelo mundo inteiro para vocês. Então não digam que vocês não sabem como é a criação. Porque por mais que o ego tenha esquecido, eu me manifesto de uma determinada maneira e de formas, como é que se diz? Infinitas, para poder resgatar a consciência de vocês. Seja através de uma palestra, através de um livro, através de um vídeo, através de uma outra pessoa que vocês conhecem. Tudo é conhecimento para que vocês retornem. Então não digam que eu abandonei vocês. Vocês nunca foram abandonados porque eu sou vocês. Não digam que vocês não sabiam que poderiam passar por isso porque vocês sabiam. Não digam que é injusto porque vocês sabiam que não é. Vocês conhecem todas as escalas de manifestações, todas, porque vocês são o Criador e a própria criação. E vocês criam também. Olhem pelo seguinte ângulo, tá?
foi dito assim: vocês, quando eu digo para vocês que eu sou o teu sustento, e eu digo isso para todo mundo, para todas as consciências, sem exceção, eu estou querendo dizer isso aqui. E aí foi mostrado que o planeta foi criado antes de nós chegarmos nele. Então essa consciência divina já sabia, quando decidiu se manifestar, já sabia de todas as possibilidades, de tudo o que poderia acontecer. Sabe de tudo o que pode acontecer. E já criou tudo, tá tudo pronto antes de nós chegarmos lá. Antes de vocês chegarem no planeta, o planeta já estava construído, porque eu sabia que consciências poderiam ir para ele, para o plano físico, porque eu estou vendo o que está acontecendo na dimensão acima da Terra. Eu sei como vocês estão se comportando, o que é que vocês estão pensando, o que é que vocês estão sentindo, o que é que vocês estão criando. E quanto mais distorcida essa consciência fica, eu já sei que a próxima dimensão é física. Então aí está o planeta esperando vocês chegarem. Com tudo o que vocês precisam para sustentar o corpo físico em que vocês se puseram. Tudo tem aí. Tanto para alimentar o ego, quanto para alimentar a consciência divina. Não falta nada para nenhuma das duas consciências. Tu quer beber, já que tu é um ego, tu quer beber, tá criada a bebida. Tu quer fumar, tá criado o cigarro. Tu precisa comer, tá criada a comida. Tudo tá criado para vocês. Tu tem necessidades sexuais, tá criado o sexo. Por falar em sexo, aqui vocês se multiplicavam. Uma consciência, tá? Que hoje se chama Fernanda Pimentel. Certa vez era um rosa-choque. Decidiu se multiplicar em várias cores rosa-choque, tá? Ela só pensava e criava. Se multiplicava com a criação que vinha do pensamento. Hoje, vocês já não conseguem se multiplicar como antes e precisam de um corpo para se multiplicar. E precisam de um outro corpo para se multiplicar com vocês. Porque sozinhos vocês não conseguem mais. Olha o nível de dependência e de limitação que vocês chegaram. E aí vocês, sem saber de tudo isso, julgam, aí a gente vai entrar de novo naquela questão do preconceito, da homossexualidade, que para a tua consciência distorcida é um erro, é um pecado e tudo mais, né? O corpo físico foi usado para quem quer se multiplicar, para que em algum momento, se essa consciência desejasse se multiplicar, ela poderia. Pronto, tá aí os órgãos que tu precisa. Teu corpo é perfeito, saudável para isso. E se o teu corpo não for perfeito, não for saudável para isso, e tu desejar profundamente ter um filho, o universo vai te dar a oportunidade através de uma pessoa que tem um filho, mas não quer ficar com ele. A tua vontade vai ser realizada. Todas as vontades são. Foi dito também, além de que não era pra gente acreditar em tudo que vê, porque nada existe, né? Foi dito: Fernanda, se fosse proibido beber, eu jamais teria transformado água em vinho. Se fosse proibido comer a carne, eu jamais permitiria que os peixes fossem multiplicados. Eu não teria feito nada disso. Eu supro todas as necessidades de vocês. Eu me manifesto na forma de um animal para despertar a consciência de vocês para a compaixão, para o amor, para o respeito e para a diferença de gênero e espécie. É o único jeito, é colocar dentro da casa de vocês uma outra espécie, para que vocês amem, para que vocês tenham respeito, para que vocês tenham compaixão, para que vocês cuidem. Só assim vocês vão ser capazes de subir uma dimensão
e interagir com consciências diferentes de vocês. Por isso que aí é considerado prova e expiação. É tudo teste para consciência. É só a consciência que está sendo despertada. Eu não estou despertando um corpo. Eu não estou despertando uma mulher, um homem. Nada disso. Eu estou despertando um pensamento, uma consciência. O que é despertar da consciência? É que se tu não é uma pessoa compreensiva como tu era antes, eu tenho que despertar essa compreensão de algum jeito. Portanto, eu tenho que interagir com vocês de maneiras diferentes porque vocês são consciências diferentes. Para alguns eu desperto a compreensão e a compaixão através de um animal. Para o outro é através de um filme. Para o outro é através de uma pessoa que ela conhece. Para o outro, várias maneiras diferentes. Portanto, não julguem. Não critiquem. Sou eu agindo em todos os níveis, em todas as dimensões para resgatar todos vocês. Existe uma lei, e por ser lei, ela é obrigatória, ela tem que ser cumprida. Existe uma lei, Fernanda, chamada lei do retorno, e por esta lei do retorno é que eu não quero mais que tu deixe de viver a tua vida, que tu deixe de fazer as coisas que tu gosta, que tu viva para estas pessoas, que tu dedique todo o teu tempo para estas pessoas, porque elas sabem de onde vieram, elas conhecem tudo isso. Porque a lei do retorno é certa. Aí eu lembro que a minha consciência de Fernanda, naquele momento, pensou na lei do retorno, aquela que a gente, né, que vocês conhecem também, que aquilo que eu dou eu recebo de volta. Mas eu não fiz uma pergunta. Eu só pensei nessa lei do retorno e imediatamente foi dito, não é esta lei do retorno que tu está pensando, é outra. Fernanda, aí para vocês eu criei tudo na natureza está falando sobre mim, sobre vocês, sobre nós, sobre a criação. Tudo que tu pode imaginar. Uma árvore, uma planta, uma pedra, tudo está falando, tudo. Uma fruta, tudo está falando sobre a criação. Imagine uma laranjeira. A laranjeira dá laranjas. Muitas laranjas, de vários formatos. Por mais que elas pareçam ser iguais, elas não são. São de tamanhos diferentes, são de peso diferente. Uma tem uma pintinha que a outra não tem. São diferentes, mas são laranjas. Porque aquela árvore tem a consciência de ser uma laranjeira. Assim como o limoeiro tem a consciência de que é um limoeiro, por isso dá limões, que é uma fruta diferente da laranja. Imagine então uma laranjeira, ela doa, ela dá de si para que aquelas laranjas brotem, elas cresçam, elas amadureçam e estejam totalmente prontas, né, para ser consumidas ou para ter a vida que nasceram para ter, que é cair e deu. Né? Nenhuma laranja tem poder sobre a laranjeira, sobre a árvore. É o contrário. A laranjeira é que tem o poder sobre as frutas, sobre as laranjas. Nenhuma laranja vai derrubar a laranjeira, mas a laranjeira pode derrubar qualquer laranja que quiser. Isso são leis de criação. Apesar de todas essas criações que eu fiz aí para conversar com a mente inconsciente de vocês e que vocês deveriam observar mais, ao invés de só olhar para os próprios problemas, só pensar em vida afetiva, só pensar em dinheiro, tudo o que existe é para vocês olharem, para lembrar de quem vocês são. Mas teve uma criação que é a maior de todas, não é a melhor, mas a maior, que conversa com a maioria de vocês o tempo todo para falar sobre essa lei do retorno. E eu criei de propósito, para que vocês lembrassem em algum nível da consciência desta lei do retorno, que é o oceano. Imagine que eu sou o oceano e que cada onda sai do oceano.
e que cada onda é um de vocês. Vocês saem de mim e se afastam o máximo, vão cada vez mais longe do centro do oceano até chegar o máximo que podem de distância, o máximo que podem até a praia, como se fosse o mesmo distanciamento da consciência divina até os umbrais, vamos dizer assim, tá? Foram descendo, se afastando, chegando até a areia da praia. A lei do retorno exige que vocês voltem de onde foram criados. Aqui é o começo e é o fim. Não importa se vocês não querem voltar. Vai haver o retorno em algum momento. É uma lei. E as ondas funcionam da mesma forma. Enquanto uma onda, que pode ser tanto uma pessoa, quanto um grupo de pessoas, quanto um planeta, um universo, né, da visão micro para macro. Uma onda pode ser várias coisas. Ela está se afastando do Criador, se afastando. Quando ela está chegando lá na beira da praia, tem uma outra onda vindo atrás dela, se distanciando também. E aquela primeira que chegou lá na areia está voltando. E aquela que veio depois dela está chegando na areia. Então está o tempo todo assim. Indo e voltando. Isso é a criação. E não para nunca. Isso não para nunca. Enquanto tem uma consciência indo para os umbrais, tem uma saindo do umbral. Enquanto tem uma consciência chegando na Terra, tem uma consciência saindo daqui. Por isso que é tão necessário que vocês não se identifiquem com um corpo. Porque vocês não são um corpo, vocês são uma consciência. E eu coloquei aí para vocês. Não é uma coisa que eu coloquei porque havia a necessidade, é porque tudo foi criado antes. A gente já sabia que isso tinha que acontecer, né? Assim como o planeta, né? Que chegou antes de nós. Eu coloquei aí para vocês pessoas que passaram por situações de quase morte, para que elas relatassem essa experiência para vocês, para que vocês entendessem que vocês não são o corpo. E quem assiste esses conteúdos, né, está sendo desperto para que compreenda isso e não se identifique mais com ele. E não sofra mais quando um parente abandonar o corpo, quando um amigo abandonar um corpo. Não existe morte porque vocês não são este corpo. Por isso que é necessário que vocês não se identifiquem. Outra grande manifestação e prova disso é que existem egos aí embaixo que têm a necessidade de destruir a consciência divina. Eu me manifesto sempre aí junto com vocês. Todas as vezes em que vocês se manifestaram na Terra, porque vocês vão e voltam o tempo todo. Vocês não estiveram aí uma vez só. A Terra não foi criada uma vez só. Ela foi criada várias vezes e vai ser criada várias vezes. Todas as vezes em que você se põe na Terra, eu me ponho junto. A tua imagem e semelhança. Então, se tu se pôs num planeta onde tu tem um corpo, e esse corpo tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, blá, 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 eu me ponho do mesmo jeito, porém com amor. Assim como foi Jesus, né, por exemplo, e tantas outras pessoas que vieram aqui. Era ele manifestado para poder mudar a consciência daqueles povos que pensavam como pensavam, sentiam e se comportavam daquela determinada maneira, né? E o ego que está aí, porque se distorceu da consciência divina, quer destruir a consciência divina em que eu me manifestei. Porque ele quer ter o controle, ele quer ter o domínio, ele acha que ele está certo e que isso aí é dele. E que é tudo bobagem, por isso que o ego queimava pessoas na fogueira, decapitavam pessoas, vocês matavam pessoas de várias outras maneiras, né? Tiro, sei lá o quê. Consciência divina apareceu aí, puf, tu destrói. Porque para tua consciência de ego é tudo bobagem, é tudo mentira. É tudo pecado ou nada disso existe e tudo mais.
para poder mostrar para aquelas consciências da época que vocês não são um corpo e que eu também não sou um corpo e que por mais que vocês queiram me atingir, me matar, me destruir, vocês nunca vão conseguir, vocês estão atingindo apenas um corpo físico, é que eu determinei que Jesus retornasse no terceiro dia, se materializando para as consciências verem que ele não morreu. Podem até ter, aqueles egos podem até ter sentido muito prazer em ter pregado ele na cruz, em ver a tortura dele, em ver o sofrimento dele, achando que ele ia morrer e que ia desaparecer, acabou com a vida dele. Então eu ordenei que ele retornasse, aparecesse para mostrar que ele não foi atingido. E que não é para vocês se preocuparem, porque ele era a prova de que morte não existia e não existe. Que um corpo nada mais é do que como uma roupa que vocês vestem. Só. Num determinado momento foi perguntado assim: Fernanda, eu estou conversando contigo em qual idioma? E eu disse: em português. Se eu falasse contigo em inglês, tu iria me entender? Aí eu disse: my English is bad. Não iria, acho que não iria. Porque eu, né, o meu inglês é infantil, não é nem básico, né? E aí foi dito então: com a tua consciência egocêntrica, Fernanda, mulher, então eu converso contigo de uma maneira que tu é capaz de me entender. Assim eu converso com todas as outras consciências. Eu não falo em português também com quem mora na China, no Japão. Eu não falo assim para quem mora na Itália. Eu falo com eles no seu idioma. E no tom de voz necessário para que o ego me ouça. Do jeito correto para que o ego me entenda. Para cada tipo de ego, uma forma diferente de falar. E é assim que agora eu falo através de ti com quem te procura. Então toda vez que as pessoas te disserem que tu é grossa, que tu é estúpida, então deixe bem claro que sou eu falando através de ti. De forma que ele seja capaz de entender, ele, o ego dessa pessoa. Porque tem egos que são tão resistentes que não querem mudar, não querem aceitar e continuam tapando os ouvidos para mim, tapando os olhos, não querendo me enxergar, que com eles não dá para falar com amor. Com eles não dá para falar de forma compreensiva e pacífica, porque senão eles não dobram os joelhos, eles não se rendem, eles não compreendem o erro, eles não se redimem. Eles não mudam. Aí naquele momento também apareceu para mim uma imagem, foi dito assim: lembra disso? Aí veio a imagem de um vídeo que eu recebi há mais ou menos uns 10 anos. Na verdade eu nem recebi, eu vi no Facebook, tá? Naquela época. Era um vídeo de um programa de um médium chamado Luiz Antônio Gasparetto, que ele estava, pelo que eu entendi, era programa dele, mas acho que aqui no Sul não tinha o programa dele, ou para quem tinha TV a cabo, tá? Eu não sei que não dava aqui para nós, não na rede aberta. Aí apareceu eu vendo o vídeo do Luiz Antônio Gasparetto, né? Falando com uma mulher que tinha sobrepeso. E ele chamava aquela mulher de vagabunda, ele chamava de preguiçosa, ele falava palavras bem duras, ele chamava de vítima. E eu lembro que eu assisti aquele vídeo, e por essa razão é que veio esse vídeo para mim, e falei assim: esse cara é médium? Esse cara se intitula espiritualista falando desse jeito estúpido, desse jeito grosseiro com essa mulher?
Mas ele não é espiritualista e nem espiritualizado nem aqui nem na China. Ele estava falando do jeito certo para a consciência certa. Aquela mulher estava envergonhada, se sentindo humilhada com tudo que ele dizia. E o único jeito de tu dobrar um ego é falando desse jeito com ele. Para ele poder acordar para a vida. Perceber o que ele está fazendo. Se dar conta. A vergonha para determinados tipos de ego, né, é importantíssima. Senão a pessoa continua dormindo, continua ali se fazendo de vítima, continua achando que a culpa é de Deus, que a culpa é do karma, que a culpa é do Dharma, né? Vocês sempre acham culpados fora de vocês. Então é necessário que se fale através de consciências despertas de determinado jeito para que vocês acordem. Gasparetto, eu nunca acompanhei o conteúdo do Gasparetto, porque aquele vídeo já foi o suficiente para eu ficar com nojo dele, vamos dizer assim. E aí nada como o tempo para mostrar a verdade para nós, né? Ele era, acima de tudo, um ego, uma consciência divina e um ego que passaram a trabalhar juntos e não mais separados. O ego dele se rendeu a todo o conhecimento, passou adiante, mas não deixou de ser um ego, não deixou de ter uma personalidade própria, não deixou de ter vontades próprias. A consciência divina alimentava o ego e o ego alimentava a consciência divina. Viraram uma equipe e não mais inimigas, que foi o que eu disse para vocês lá na canalização Polaridades. Luz e sombra, o ideal é que andem em equilíbrio, mas para isso tu precisa convencer o ego de que ele está errado. Tu precisa mostrar para o ego que não é por aí. Que ele vai continuar sofrendo se tomar essas atitudes, se continuar pensando desse jeito. Tu vai ter que convencê-lo. E existem formas diferentes de convencê-lo. E às vezes até dando um tapa na cara. Ah, mas Deus é amor. Ah, vocês acham mesmo que Deus é só amor? É outra dimensão completamente diferente. Com determinadas consciências não dá para falar com amor. Não tem condições, porque vocês não aceitam o amor. Se aceitassem, não precisariam de ajuda. O amor está muito distorcido aqui no planeta Terra. Ele está sendo confundido com desejo, com paixão, com atração física, com interesse financeiro, com carência. Amor incondicional dificilmente tem aqui. E isso ficou muito claro para mim a partir dessa experiência, né? Então, se a gente fala dessa maneira com vocês, talvez não seja para todos, mas para alguns. Talvez algumas consciências aqui já estejam despertas. Então não é para vocês que a gente está falando com estupidez, com grosseria, como vocês dizem. Ah, mas tu mudou muito. Não, eu não mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa. É que contigo é que eu preciso falar desse jeito. Senão tu não muda, senão tu não acorda. Entendeu? Mas as outras que estão despertas vão ouvir, vão continuar ouvindo e dizendo, ah, interessante. Bom, eu sei que ela não está falando comigo, porque não está me atingindo, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Quando foi mostrado para mim todos os planetas e todas as dimensões sendo criadas antes mesmo de a gente chegar, porque umas a gente criou, né? Nós mesmos criamos. À medida em que a gente foi descendo de dimensão para dimensão, a gente perdeu essa capacidade de criar. Foi perdendo a capacidade de criar. Se eu pensar agora, girafa, não apareceu nenhuma até agora. Porque a consciência de Fernanda está suprimida, é limitada, entende? Ela acessa outras dimensões e outras dimensões acessam a minha consciência. Mas eu estou aqui, portanto, ela é limitada, não consegue criar como antes, né? Então a gente foi descendo nas dimensões sem conseguir criar nada rápido, então foi necessário que consciências superiores criassem por nós, o planeta, enfim. E aí foi mostrado para mim que, Fernanda, aí embaixo é uma projeção
de toda a criação. É só vocês observarem. Se eu estou te dizendo que eu crio um planeta para esperar vocês chegarem, como que vocês não foram capazes ainda de observar a seguinte coisa? Foi mostrado para mim um casal, uma mulher grávida, e este casal preparando o quarto do bebê, comprando berço, comprando roupas, comprando fralda, decorando o quarto, comprando presentes, brinquedos, tudo para esperar o bebê chegar. Assim como também foi mostrado o próprio corpo da mulher se adaptando a uma consciência que ela criou, que é o bebê. O corpo está esperando o bebê chegar. Os seios crescem e começam a produzir leite. Gente, de onde que saiu o leite? Para e pensa, não é verdade? Será que o leite está sendo produzido porque a gente bebe o leite? Não, não é o corpo, a consciência de mãe faz isso, sem nem saber que aí vem aquela coisa do sistema autônomo. Ah, tá bom, sistema autônomo. Que eu já expliquei em vários vídeos aqui, né? Que a medicina ainda está muito limitada. Mas o corpo inteiro espera a criança. Se molda àquela consciência. É a mesma coisa que eu faço. Eu compro o berço, eu decoro o quarto, eu compro os brinquedos para vocês quando vocês chegarem. Assim é a criação. E por isso que é necessário que vocês fiquem mais tempo em silêncio olhando para dentro do que para fora. E se forem olhar para fora, olhem com silêncio. No sentido de não fica pensando, olha para fora, para a natureza. A natureza é a manifestação da criação divina. Tudo o que tu vê fora materializado no sentido de casa, carro, bicicleta, seja lá o que for, é uma criação do ego. É uma criação da pessoa. Também é divino. Mas as duas criações estão interagindo uma com a outra, né? Eu disse para vocês que hoje nós estamos com em torno de 3 a 5% de capacidades divinas, né? De manifestações. A gente já não tem mais aquela consciência pura. Pois bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, embora vocês não possam responder agora mais por comentários, vão poder pelo menos refletir sobre essa pergunta, tá? Toda vez que vocês ouvem falar a palavra Deus, vocês só resumem essa palavra a amor incondicional? A perdão, compaixão? É isso? É porque eu me dei conta de que nós limitamos a nossa consciência com relação a essa palavra. Em primeiro lugar, porque é masculina e nem deveria ser, né? Mas foi a melhor forma de se comunicar com os povos, falando essa palavra, Deus. Mas para e pensa junto comigo, tá? É importante que a tua consciência se expanda. Se a gente está falando de Criador, o Criador de tudo, e nós estamos falando de criação, que somos nós, do que é que a gente está se referindo? Ao que a gente está se referindo? Criador, criação. Essa característica também, tão primordial quanto a do amor incondicional, essa característica de Deus é totalmente ignorada. Não é raciocinada por vocês. A gente está falando de criatividade. Criação, a tua capacidade de criar alguma coisa. A tua capacidade de manifestar algo. Tudo começa na imaginação. A tua capacidade de pegar, sei lá, alguns ingredientes e transformar em uma coisa incrível.
de pegar alguns tecidos e transformar em roupas incríveis. O que que tu vai fazer com aqueles tecidos? Para cada consciência vai ser criada uma coisa diferente. Há quem pegue aqueles tecidos e faça roupas. Há quem pegue aqueles tecidos e faça, sei lá, um nó em cada um e faça uma espécie de escada para poder descer de um andar para o outro. Tem um outro nível de consciência que vai pegar aqueles tecidos, vai remendar tudo e fazer um cobertor. Cada um vai fazer uma coisa diferente de acordo com aquilo que sabe fazer, tá? Mas entenda que nós estamos falando de processo criativo. Nós estamos falando de imaginação. Consciência é pensamento. Consciência é criação, a tua capacidade de criar alguma coisa nova, diferente, ou igual que seja, como aquela consciência que se transformou no rosa junto comigo, porque amou a cor que eu me manifestei, né? Enfim, o que foi mostrado para mim é que quanto mais o ego vai descendo nas dimensões, ele vai perdendo essas capacidades de criar. E quando ele perde essas capacidades de criar, porque fica isolado no seu mundinho, nos seus probleminhas, nas suas frustrações, nas suas mágoas, nas suas tristezas, na sua raiva, aí é que ele não cria nada mesmo. A vida para porque tu parou de criar. E tu só parou de criar coisas na tua vida, seja relacionamento, seja dinheiro, seja oportunidades, sejam amizades, ou seja lá o que for, porque tu se distanciou da tua consciência criadora. Acima de tudo, tu é um criador também. E se tu não consegue criar mais nada, isso já dá para te dar uma noção de para onde tu vai depois. Ao ponto de não conseguir criar o movimento do teu corpo. Então é tudo muito simples de ser entendido, ao mesmo tempo em que é muito complexo para mentes muito fechadas. Aproveitem o tempo em que vocês estão passando na Terra, porque vocês se puseram aí, de acordo com a maneira com que vocês pensaram, com a maneira que vocês agiram e se sentiram na dimensão anterior. Aproveitem para aprender sobre vocês mesmos, sobre quem vocês são. Não se angustiem com a vida que vocês levam, porque ela não existe. Parece real e parece muito real, porque o ego está cegando vocês. O ego acha que tudo é real. Nada existe. Foi ele que criou. Mas já que está criado, aproveitem para aprender, aproveitem para crescer, aproveitem para estudar. Porque lá de cima eu vi a humanidade, eu não vi as outras consciências nos outros planetas, tá? Mas a humanidade, sabe os fãs? Fã. Existe um ídolo, sei lá, um cantor, uma atriz, um ator, e tem aquele fã, mas ele é fanático. Ele sai correndo, ele pula na pessoa, ele abraça a pessoa, ele rasga a roupa da pessoa, ele beija a pessoa, tudo sem pedir permissão, grudando naquela pessoa, ao ponto de não dar liberdade para aquela pessoa, ao ponto de perseguir aquela pessoa porque ela é fanática. Foi assim que eu vi todos nós aqui, daquele jeito, grudados uns nos outros, como se estivessem querendo comer uns aos outros, querendo ter o que os outros têm, fazer o que os outros fazem. Não tem limite, não tem respeito nenhum, não tem compreensão nenhuma. Vocês não respeitam os outros. Não esqueçam que esse vídeo não necessariamente está sendo dito só para ti, mas para consciências que talvez ainda vão chegar até este vídeo, tá? Então não se ofendam quando eu digo isto, que pareciam vocês são assim. Por isso que é tão importante que as consciências despertem para parar de fazer isto.
O ego, ele se ilude demais. Foi mostrado para mim e dito exatamente assim, Fernanda, o ego, ele é encantável. Como um pescador é encantado por uma sereia. Ele se ilude, ele entra naquela ilusão e ele cria na mente ilusões e ele entra naquela fantasia que não é positiva, mas ele cria. Acima de tudo, ele também cria junto comigo. O teu canal não foi criado somente por ti. A tua vontade foi a minha vontade. A tua vontade de compartilhar esses conteúdos com as pessoas foi a minha vontade também. Por isso eu te despertei. Para que através de ti, da tua personalidade tão única, é que a gente vai despertar um grupo de pessoas juntos. Aqueles que estiverem dispostos a despertar. Quem não estiver, vai chegar até o vídeo, vai ir embora e eu vou redirecionar. Eu vou ver para onde essa consciência foi depois de ter saído do teu vídeo e vou ir lá para aquela outra consciência que está lá para trabalhar para mim, vamos dizer assim, e vou falar com aquela consciência que saiu do teu vídeo de novo, mas eu vou falar de outro jeito. Em algum momento eu vou conseguir prender a atenção dela, porque eu conheço o ego, eu sei para onde ele está indo e vou antes dele. Então, tem pessoas que estão aqui no teu canal, egos que estão no teu canal por razões diferentes. Alguns estão aí por causa da tua personalidade. Tu captou esses egos pela tua personalidade. Tu captou egos, inclusive, para mim foi meio confuso, pelo teu cabelo. Tem pessoas que gostam do teu cabelo e por isso estão aí. E o que mais validou essa informação foi que alguns dias depois eu recebi um direct de uma seguidora lá no Instagram que falou exatamente a mesma coisa. Eu amo o teu cabelo, adoro o teu cabelo. Eu falei, tá aí, e não é que é mesmo? Outras pessoas, tu captou pelo teu bom humor. Então tu é vários, tu tá desdobrada, né? Tu tem várias personalidades que eu uso para atrair egos diferentes. Aqueles que gostam da tua personalidade não se atraem pelo teu humor, não gostam deste teu lado, mas há uma razão para este lado humorista ou humorístico, engraçado estar aí. É para falar com as outras consciências. Então tu tá falando com vários egos de várias formas. Tem pessoas que estão aí no teu canal por causa da música. Quando o teu ego de Fernanda decidiu usar uma música, nós tiramos e colocamos outra. Vocês lembram que no início do canal a vinheta era outra? A música do canal era outra? E depois mudou para essa que vocês vivem me perguntando qual é o nome? Que é intro long version. É uma versão longa da intro do DXX. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. O DXX. Pronto, não tem erro agora. E tem pessoas que estão no teu canal por causa da tua verdade. Elas sabem o que esperar de ti. Elas sabem que tu não está fingindo ser alguém. Elas estão te vendo além do teu cabelo, além da tua personalidade, além da tua música, da música do canal. Então eu estou levando vários egos até o teu canal. Nós estamos trabalhando juntos. Mas quando foi dito que eu não criei o canal sozinha, que foi a vontade dele e não a minha vontade, eu confesso para vocês que eu me achei uma bostinha. Uma bostinha. Quando eu pensei que eu tinha tido uma ideia, uau, né? Chegamos aos 50 mil inscritos na época, né? Eu lembro que eu falei 50 mil inscritos, tal. Que bacana essa ideia que eu tive. E aí me veio essa informação de que não fui eu que criei, mas ele, palavra xarope ele, né? Homem, não é homem.
Eu me senti assim meio, tá, então quer dizer que eu não tenho ideia nenhuma? Eu não crio nada? É só tu criando através de mim? Me usando como um fantoche? E demorou um tempo para eu poder digerir isso, sabe? E é bom que vocês saibam disso. Fernanda, não existe minha vontade sem a tua vontade. Quando a tua vontade for de fazer o que a consciência divina quer, nós trabalhamos juntos. A tua vontade de compartilhar os conteúdos foi de fazer o bem. Foi dedicar o teu tempo a despertar as consciências, coisa que eu também quero. Só que quando tu ouve eu dizer eu e tu, na tua mente racional tu separa, como se fossem dois seres diferentes. Eu, Fernanda, e ele, trabalhando juntos. E não existe separação. É uma coisa só. Tu é eu. E a Fernanda já tem a minha consciência. Ou pelo menos boa parte da minha consciência. Sejamos realistas. Sei lá, 90%. Eu estou racionalizando a experiência. Já é a minha consciência, já está desperta para mim, já me conhece, já sabe quem é, já sabe quem os outros são, já entende tudo. Então não é uma vontade de um Deus separado de ti, tu é o próprio Deus. E o próprio Deus quer despertar essas pessoas para que elas não desçam mais uma dimensão. Por empatia, por compaixão, por não querer que elas sofram, porque sabe com antecedência o que é que elas vão passar. E se elas já estão reclamando agora, imagina depois que descer mais uma dimensão. É por isso que a gente está despertando junto. Não existe minha vontade sem tua vontade. Não existe eu e tu. Apesar de sermos eu e tu ser classificado como nós, é uma coisa só. Já sei. Vocês lembram que naquele vídeo que eu gravei para vocês falando a influência de vidas passadas na vida atual, eu acho que foi esse vídeo, que eu dei o seguinte exemplo, eu estava meditando e eu me vi, Fernanda, aqui na frente e vi todas as personalidades das minhas vidas passadas nas minhas diagonais. Na minha diagonal aqui esquerda tinham vários personagens que eu tinha sido em vidas passadas, homem, mulher, criança, jovem, velho, interessa. E aqui na outra diagonal, atrás de mim, outras personalidades também que eu fui. Lembram disso? Aí, tu pode interpretar dessa seguinte forma também para poder entender o eu, o tu e o nós, tá? Num determinado momento daquele vídeo, eu disse que eles começaram a entrar em mim e ficou só eu. Todos eles entraram em mim, estavam dentro de mim e agora todos nós éramos uma coisa só Fernanda. Agora põe essa imagem no reverso. Pega só a Fernanda e coloca todas aquelas personalidades de volta nas diagonais. Assim é o campo, assim é Deus. Uma coisa só e multiplicado também, individualizado também. E aquilo lá vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso que fica complicado para nossa mente racional unir as coisas, porque parece que está separado.